Quando um empresário faz essa avaliação e chega à conclusão de que, eu não sou alvo, ele já está errado. Hoje, Marcelo, a gente tem crimes cibernéticos tão desenvolvidos, mas tão desenvolvidos, de um nível de sofisticação tão alto, e é o que a gente fala de guerra assimétrica. Os cybercriminosos, eles só precisam de uma brecha. E eles têm, do lado deles, obviamente, todo o tempo do mundo, porque a lei estabelece a obrigatoriedade de fazer a autodenúncia. Então, se você teve um vazamento de dados, você tem que dizer, olha, eu tive um vazamento de dados. Só que se você não fizer, lembre-se que tudo tem duas pontas, né? A cibersegurança não é responsabilidade do TI da empresa. Cibersegurança é uma responsabilidade dividida, de todos. Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar tanto pelo YouTube como também pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, te convido a fazer a sua inscrição e também ativar o sininho, assim você vai ser notificado ou notificada sobre outros episódios do nosso podcast, assim como outros conteúdos aqui da Board Academy também. No podcast Os Conselheiros, nós convidamos executivos, empresários, conselheiros para falar um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal, profissional, trazendo sempre insights valiosos para você que está nos assistindo. Espero que esse conteúdo de hoje seja muito valioso também na sua jornada. E para falar em conteúdo, temos uma pessoa muito especial hoje conosco aqui. Ele que é um advogado, mas que também é um empresário, um empreendedor nato e é ainda autor de livros. Ele escreveu um livro que leva o seguinte título: Quem tem medo da LGPD? E aí, coloca no chat para mim. Você tem medo da LGPD? Ou você não sabe nem o que é LGPD ou quais são os impactos que ela pode causar na sua empresa? A gente vai falar sobre esse tema e sobre outros tantos com ele, Renan Pelizari. Renan, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui. É muito louco, né? Muito divertido, porque assisto o seu podcast, sempre vejo o conteúdo da Board e estar hoje aqui é uma experiência fabulosa. Tô animado, vamos conversar. Muito bom tê-lo aqui também, é uma honra para a gente, né? Nos conhecemos através de uma outra pessoa, né? E aqui já começou essa questão do networking, né? De uma pessoa que vira ponte e conecta outras pessoas. E parece que a gente já se conhece há bastante tempo, né, Renan? Pelo pouco tempo que a gente se conheceu, mas acho que já uma conexão aqui muito valiosa. Com certeza. Eu acho que isso vai muito da forma como a gente pensa, né? A gente tem atuação sempre voltada para a empresa, essa filosofia sempre buscando o bem para o país, atuando nessas microsociedades, né? Nas empresas que fazem tanto pelo nosso país. E acho que colabora para essa sinergia entre a gente, né? Está sendo muito legal. E outra coisa, toda vez que a Rafa está aqui de prova, né, nossa diretora aqui do podcast, toda vez que eu trago um convidado aqui e falo que esse convidado ou convidada é um escritor, aí já está em outra prateleira, né? Porque a gente sabe que pouquíssimas pessoas, infelizmente, leem livros. E menos ainda escrevem. Então, quando eu encontro um outro autor, um escritor de livros, assim, para mim é algo muito empolgante, porque eu sei da dificuldade que está por trás de escrever um livro, né? Muitos livros, a gente não ganha dinheiro com o livro, é muito mais uma questão de propósito mesmo, de deixar um legado, ajudar as pessoas, do que enriquecer através do livro. Mas é uma causa extremamente nobre. Então, assim, você já tem todo o meu respeito e admiração por causa disso. Obrigado. E você sabe, é aquilo que eu comentei contigo da outra vez que a gente esteve junto, né? É inspirador ver a sua história e como autor de livros, né? Não só como um líder, não só como um palestrante, que também me inspira, obviamente, né? Uma trilha que me encanta muito, mas ver o seu legado, né? Que acho que é a forma mais bonita de intitular isso que a gente está deixando aqui, né? É uma forma de colaborar, de deixar um impacto real na sociedade, né? E você tem diversos livros. Sou teu fã, meu amigo, sou teu fã. Então, tá aqui hoje realmente é bem especial. Vocês já viram que vai ser uma jogação de confetes aqui um no outro, né, pessoal? Então, acalmem, sentem aí, escutem com cuidado, porque nós estamos falando hoje com um advogado que também é empresário. Você vai perguntar assim, é empresário, ele é dono do escritório de advocacia. Será mesmo? A gente vai saber daqui a pouquinho. Renan, eu costumo dizer o seguinte para quem está sentado desse outro lado da mesa.
você não nasceu advogado, você não nasceu empresário e muito menos escritor. Conta pra gente rapidamente a sua origem, como é que foi a sua formação, enfim, até chegar a esse ponto onde você está hoje. De fato, ninguém nasce pronto, né? Mas eu nasci inserido num meio que fortaleceu muito que eu tivesse essa trilha. Meu pai é advogado e a gente tem naturalmente, né, aquela visão do pai super-herói, né? Então eu sempre vi o meu pai sempre atuando como advogado de empresas e eu entendia que ele fazia isso com um propósito, então para mim foi muito natural seguir essa mesma trilha. Eu nunca nem pensei em ser outra coisa que não fosse advogado. E quando eu me formei, eu já me joguei de cara em pós-graduações, fui fazer 3 pós-graduações na sequência juntas na Escola Paulista de Direito. Eu fiz de Direito Administrativo, Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Fazer aquela base mais abrangente. Estudando, já trabalhando com seu pai ou não? Primeiro se preparando. Na verdade, eu comecei a trabalhar como office boy, né? Então, não dá pra gente já chegar chegando. Então, foi muita... camelando, né? Muito por aí, pelo centro de São Paulo, fazendo desde pagamento em banco, correio, né? Aquelas coisas que a gente não vê muito porquê, mas depois a gente entende, né? Que isso colabora demais para que a gente tenha uma visão mais abrangente da situação e vá galgando, né? Por baixo, porque você vai aprendendo, vai adicionando ao currículo histórias, né? E isso vai complementando a gente. Depois que eu comecei a entender aonde que eu queria atuar mesmo como advogado, eu direcionei minha carreira para fazer realmente um trabalho voltado para empresas. Então, eu fui fazer uma outra pós-graduação, dessa vez na PUC, de recuperação judicial e falência de empresas. Então, a gente estava vendo ali o pior cenário da empresa, né? A UTI da empresa. Depois, na sequência... Como ter uma salvação no caso da recuperação judicial ou uma morte digna no caso da falência. Perfeito, perfeito. E é muito triste, né? Essa falência. Porém, às vezes é necessário. Até para que o empresário possa recomeçar. Porque o empresário ele não sabe fazer outra coisa. Quando ele é empreendedor nato, ele tem essa loucura ele de vai ficar empreender de novo. Exato. Então, quanto mais fluido, mais leve for esse processo, ainda que seja o triste fim, né, da falência, fazer isso da melhor forma para que possibilite que o empresário recomece, né? E continue promovendo empregos, arrecadação para o governo, né? E, obviamente, gerando impacto na sociedade. Depois, eu fui para a GV, fui estudar na GV, aí com reestruturação empresarial, e aí a gente começou a fazer um trabalho bem voltado para empresas, e eu sempre tive aquele interesse grande por tecnologia, isso sempre teve... na minha essência. E eu fui assistindo, né, o curso que o direito brasileiro foi levando. Então, a gente teve o Marco Civil da Internet, aí teve Lei Carolina Dickmann. Isso foi sendo agregado também no nosso dia a dia de trabalho e veio a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E atuando com o LGPD, fazendo essa conformidade dentro das empresas, eu comecei a perceber que às vezes era frustrante, porque a gente fazia um trabalho de conformidade, saía da empresa e quando a gente voltava meses depois, eles ainda estavam fazendo as velhas práticas, né? Então a gente percebeu... Parece aquela empresa que contrata um treinador ou um palestrante, ele vai lá, motiva o pessoal, todo mundo vai, agora vamos fazer. Isso. Você vai na semana seguinte, nada mudou. É decepcionante, não é, Marcelo? É decepcionante. E assim, aí eu percebi que a gente precisava colocar a mão de uma maneira mais aprofundada, né? Não só fazer a parte jurídica de conformidade e faz o treinamento e vai embora. A gente percebeu que a gente ia precisar fazer isso de uma maneira holística, né? Fazer isso integrando os conceitos. E aí veio a ideia da Pereira Pelizari Technologies, né, que é a empresa da gente de tecnologia, né? A gente trabalha com cibersegurança e conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Então né? só uma pausa aqui. Advogado, filho de advogado, se forma, tem várias especializações até finalmente chegar no LGPD, se encantar por esse segmento, e aí cria essa empresa, a Pereira Pelizari Technologies. Pelizari Technologies.
Isso, Technologics. Technologics. Mas além dessa empresa, escritório jurídico original lá com seu pai ainda existe ou não? Migrou tudo Existe. para consultoria? Não, na verdade, hoje a gente tem um escritório que já está bem consolidado, né? Nós somos sócios há 10 anos, então temos um escritório de advocacia bem consolidado, bem estruturado, Voltado para o empresarial. que atende as empresas. Qual o nome? Pereira Pelizari Advogados. Pereira Pelizari Advogados. Fica onde? Fica em Moema, na Avenida Moema São Paulo, mesmo, Moema. São Paulo. Ali no coração de Moema, onde tudo acontece, né? E Moema, Itaim, a gente sabe que é onde pulsa o empresariado paulista, né? Então, a gente tem que estar tem que estar onde as coisas acontecem, né? E aí atrelado... vocês criam a segunda empresa do grupo, digamos assim. Isso. Né? Para atender esse segundo passo que você, como advogado do escritório jurídico, estava percebendo que as empresas não estavam dando essa próxima etapa. Exatamente. Aí a gente começa a fazer uma atuação mais aberta, né? Mais abrangente, trazendo uma visão holística, né? Uma visão que a gente integra a visão de hackers éticos, a gente integra a visão de engenheiros de software e de advogados especializados em conformidade legal. Então, ISO 27001 e aí também a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. No paralelo, para atender essa dor é que veio o insight do livro Quem Tem Medo da LGPD. E esse título, obviamente, é uma provocação, né? Porque geralmente a gente teme aquilo que a gente não conhece, né? Então, e a gente vê muito isso aplicando a LGPD no nosso dia a dia, a gente vê muito as empresas dizendo que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, e na verdade o que elas fizeram foi baixar ali uma política de cookies, um template pronto, mas que não tem nada a ver com o business deles, né? Então fica aquela conformação só para inglês ver, né? E realmente não é assim que vai funcionar. Então, para ter essa visão mais holística, mais abrangente e também atacar um ponto que está sendo crucial hoje para as empresas, que é a cibersegurança, né? A gente tem assistido inúmeros casos, né? Inclusive, gravei nessa segunda-feira falando sobre um vazamento na FIA, né? Que gerou um vazamento dos pilotos. Max Verstappen teve o passaporte dele vazado, teve os dados do currículo dele vazado. Então, imagina, se a FIA, do tamanho que teve esse tipo de vazamento, né? Então é porque a questão tem que ser levada com bastante seriedade pelas empresas. E a gente está vendo muitas empresas por aí negligenciando isso. Então, só que no paralelo, o que está acontecendo? A gente está vendo a ANPD, né, que é agora a Agência Nacional de Proteção de Dados, está ganhando cada vez mais força, está ganhando cada vez mais funcionários, mais capital, mais investimento. Para quê? Para aumentar a fiscalização e tornar o ambiente mais seguro no que se refere à política de dados no país. Só que alguns empresários ainda estão olhando isso como uma coisa assim de será que vai pegar? Será que não vai pegar? Sabe aquela história que o brasileiro acha que a lei pega ou não pega? Eu queria entrar nesse ponto daqui a pouquinho, porque isso me chama atenção, inclusive em relação ao ESG. Né? Muitas empresas começaram a implementar práticas de ESG na sua empresa e quando entenderam que isso não era uma lei, não era uma obrigatoriedade, pararam. E com a LGPD é a mesma coisa. Né? A lei vai pegar? Será que eu preciso mesmo? Será que é tudo isso? Será que não é mais uma consultoria para ganhar dinheiro aqui, né? e trazer burocracia para dentro da minha empresa? Daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. Mas eu quero dar um passo atrás para entender o seguinte. A empresa de advocacia, né? Pereira Pelizari Advogados. Perfeito. Moema, São Paulo. Direito empresarial. Dentro do direito empresarial, ela também tem um foco maior em LGPD ou cibersegurança, ou ela atende aí de forma geral, societária? Como é que é isso? A gente tem uma divisão bem clara, a gente tem uma atuação muito forte em direito tributário, em direito trabalhista também, sempre voltada para o reclamado, né, para a empresa. Na defesa da empresa. Na defesa da empresa e no direito, na área civil do direito também, né? Então, problemas com fornecedores, bancos e tal, a gente ataca também e, obviamente, o direito societário faz muito parte desse nosso trabalho, né? E no âmbito do direito civil, aí a gente tem o direito societário, tem a Lei Geral de Proteção de Dados e outras tantas ramificações. Tem aí, obviamente, o empresário, ele tem um problema de família, ele se divorcia? Claro, então a gente
atende, né? Então, o nosso foco é atender às necessidades do empresário. E para isso a gente tem todas as áreas do direito, tudo ramificado, cada macaco no seu galho, né? De uma maneira a poder colaborar da melhor maneira possível com o cliente, né? Vou fazer uma provocação aqui, tá? E você me perdoa, você que é o especialista. Mas nós temos visto, né, ao longo aí das últimas décadas, e cada vez isso mais rápido acontecendo, mudanças na forma de trabalho, com os avanços tecnológicos, novas profissões surgindo, outras deixando de existir ou reduzindo muito o seu escopo. E aí vou citar duas aqui com todo o respeito a quem atua nessas áreas, mas, por exemplo, o despachante veicular. Toda documentação, transferência de carro, você precisava de um despachante. Hoje você faz sozinho no poupa-tempo, na internet, online, né? Então isso, cartórios, muita coisa você faz online também, né? E não precisa nem ir num cartório. Contabilidades, escritórios de contabilidade, você também tem hoje aplicativos, empresas totalmente online e não precisa necessariamente ir a um contador externo para fazer uma atividade. Como isso acontece na questão jurídica, nos escritórios de advocacia? Existe também uma tendência daquele escritório tradicional ir acabando ou não? Você acha que ainda existe uma blindagem, uma necessidade para que os escritórios continuem existindo da forma como trabalham nos últimos 50 anos, ou isso mudou? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a mudança é imperativa, né? A gente precisa acompanhar o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da humanidade. Então, evidente que ainda existem muitos escritórios que não perceberam isso, muitos advogados que ainda não perceberam esse movimento. Mas a gente tentar evitar o avanço da tecnologia é como a gente tentar frear o vento com a mão, não vai acontecer. Então, evidente que a tecnologia já chegou também no jurídico e, na minha visão, ele agrega muito para aumentar a capacidade do profissional. Tanto com inteligência artificial quanto automações, sempre precisa de alguém com experiência e conhecimento técnico para operar essas tecnologias, né? Essas tecnologias, elas tornam a capacidade do advogado muito maior, né? Aumenta, por exemplo, a capacidade de processamento de dados, então, para fazer uma análise contratual, Uma pesquisa de campo. Uma pesquisa de jurisprudência, né? Quando eu entrei no mundo jurídico, a gente tinha que acompanhar a jurisprudência através de boletins que eram publicados fisicamente. Você tinha fascículos, todo mês saía um fascículo que você tinha que comprar e ir montando num fichário, né? Hoje a gente tem ferramentas até automatizadas por inteligência artificial que trazem os melhores precedentes para serem aplicados nos casos concretos de uma maneira muito mais rápida, né? Então, a possibilidade que o advogado tem de ser ágil. Porque pensa bem, Marcelo, é uma coisa que eu sempre falo, né? O empresário, se ele precisa de um carro, ele puxa o celular e pede o carro rapidamente, 5 minutos está ali, né? O empresário quer uma comida, faz a mesma coisa, quer reservar um filme, assistir um filme no streaming, ali, rápido, no celular. Mas quando ele precisa de um serviço do advogado dele, não, 5, 10 dias. E aí vai receber esse trabalho como? Em Word, em Excel, igual os Incas e os Maias faziam, né? Claro que é uma provocação, mas é porque a gente precisa realmente acompanhar esse movimento. Na nossa visão, na minha visão, o advogado ele não vai ser substituído pela tecnologia. Mas sem a tecnologia, o advogado vai acabar ficando para trás, ele não vai conseguir mostrar seu valor. Então, assim, é fundamental... O trabalho, digamos, de um artesão versus uma linha de produção com uso de máquinas, né? Torna esse advogado mais rápido, tendo uma capacidade maior de entrega do que aquele trabalho. Deixa eu fazer a minha pesquisa, deixa eu escrever aqui à mão, isso torna um processo moroso, lento, né? E a sociedade não quer mais isso. Exato. E a tecnologia possibilita que a gente se aprofunde mais. Então, ao invés de você analisar meia dúzia de precedentes, agora você analisa milhares de precedentes. Então, obviamente, para o seu cliente, há um ganho.
né? A sua eficiência aumenta. Então você consegue ter uma visão mais abrangente. Você não vai se limitar apenas àquele foro ou àquela comarca. Você consegue aprofundar essa análise, consegue ter uma visão que traz realmente muito mais estrutura para dentro do seu trabalho. E aí, como você vai se aproveitar disso? Aí é a expertise de cada advogado. Então, não vejo a advocacia perecendo por conta da tecnologia, mas acho que a mudança é inexorável. A gente precisa acompanhar essa mudança e quanto antes a gente entender esse game, mais rápido a gente consegue se adaptar, porque, obviamente, demanda uma adaptação, principalmente uma alteração de cultura, né? Eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo. Entregar o relatório para o cliente em Excel sempre deu certo, fiz isso a vida inteira. Ele não quer mais isso. Ele não quer ficar olhando 80, 90 células para entender, numa planilha para entender exatamente como é que estão as coisas, né? Então, a tecnologia está aí para apoiar, né? E o advogado que tiver essa perspicácia, mais rápido ele vai trazer esse valor para o cliente, essa percepção de valor para o cliente dele. Que, ao fim e ao cabo, a gente, como advogado e como empresário, a gente faz pelo cliente, não é verdade? É verdade. Tem uma pergunta, não, um comentário aqui no chat, dizendo assim: o Renan tem mais cara de alguém de tecnologia do que de advogado. E é curioso isso, porque é verdade. Eu também, logo que te conheci, eu falei assim, esse cara ele é do marketing ou é de tecnologia, né? Eu não diria que você é um advogado. Você acha que isso, o seu perfil também, apesar de ter estudado tanto no ramo do direito, mas o seu perfil te levou a constituir a segunda empresa e atuar em tecnologia? É um lado seu aí que você descobriu depois de algum tempo atuando com direito? Com certeza. Eu tenho também essa mesma visão. Inclusive, eu não me vejo como aquele advogado tradicional, né? Até a forma como eu me visto não é de um advogado tradicional. Hoje aqui, né, um evento importante, tá aqui gravando esse podcast contigo. Coloquei um blazer, mas sempre calça jeans e tênis, né? Eu tenho mais essa forma que não é tão tradicional. Até porque, Marcelo, eu enxergo o terno nessa forma como ele é colocado no direito, até como uma barreira, né? Muitas vezes o advogado vai fazer uma reunião com um cliente dele, ele coloca o terno, a gravata, e o cliente dele tá de camiseta polo, tá de camisa e tal, né? E aí parece que fica aquela coisa assim, olha, ele tá de terno porque ele sabe mais. A impressão que eu sempre tive era essa, sabe? Que a intenção era essa. Mas isso é totalmente descolado de como eu vejo a aplicação do direito. Porque eu acho que a gente precisa integrar visões. Então, assim, eu não sei mais do negócio do empresário do que o próprio empresário. Então, eu preciso da visão dele. Ele precisa colaborar comigo. A gente precisa trabalhar junto. Se a gente não conseguir trabalhar junto, o trabalho não vai ser bem feito. Eu não vou conseguir simplesmente dizer para ele assim, faça assim porque isso funciona. Não, porque não vai funcionar. Não existem soluções pré-fabricadas, na verdade. A gente precisa ir adaptando os conhecimentos. Então, justamente essa história de fazer a integração, até a forma como eu me visto, a forma como eu me porto também reflete muito como eu vejo as coisas, né? Não tem que ter barreira. É claro que aqui cabe a exceção, né? Antes que alguém comente, num compromisso com o Poder Judiciário, a história é outra. Você vai estar diante de um ministro fazendo uma sustentação oral no tribunal, ou com um desembargador, ou numa audiência com um juiz. É evidente que tem que seguir a liturgia ali, né? Não estou aqui para reinventar a roda, não é isso, né? Mas eu acho que gente pode saber aonde você pode ou não, né, e se Exato. adequar a quem é o seu interlocutor. E vamos combinar, né, Marcelo? Olha só. Acho que se a gente tivesse num outro mundo em que o conhecimento fosse tão restrito e segregado a determinados nichos, aí talvez isso funcionasse. Mas, poxa, com o Google, com inteligência artificial, todo mundo tem muito rápido à mão o conhecimento. Então, o empresário não precisa que tu diga o óbvio para ele, porque o óbvio ele já viu. Ele precisa justamente da sua experiência, da sua expertise de integrar visões, experiências naquele negócio, no business dele, colaborar de uma maneira positiva, né, para fazer a gestão de crise, ou sair daquela situação, ou fazer uma gestão melhor, ou trabalhar a governança da empresa, enfim. Mas é justamente para integrar algo que você fala tanto, né, aquela questão dos especialistas, né, e agora
o que está sendo demandado pelo board não são mais os especialistas individuais, né? São os nexialistas, não é verdade? Exatamente. Então, acho que é por aí, né? E aqui na Board Academy a gente sempre orienta, né? Temos aqui alunos, board members nos assistindo. É claro que você tem um bom perfil nas suas redes sociais, uma bela foto profissional, se vestir bem, quem usa ou não usa uma barba adequada, um cabelo adequado, tudo isso depõe contra ou a favor de você. Isso é fato. Mas eu preciso entender quem está do outro lado da mesa e o quanto isso conecta ou não. Eu não posso, no nosso caso aqui, ser conselheiro de uma empresa que é no interior de uma certa cidade, enfim, onde lá todo mundo, o dono da empresa, todo mundo está de botina, camiseta, calça jeans, e eu chego lá de terno e gravata. Isso não conecta. Então eu preciso entender com quem eu vou falar, com quem eu vou me aproximar para estar o mais próximo, porque faz parte da comunicação isso. Isso pode aproximar ou afastar. A gente quer sempre construir pontes, não muros, né? E se você já se porta de uma maneira que aquela história de comunicação não verbal, né? Te coloca como superior, não é isso que tu quer. Você quer justamente a integração dos conceitos, né? Por mais que não seja voluntariamente esse desejo, muitas vezes é até por um hábito, quem está do outro lado muitas vezes não percebe isso. Então, o que ele vai ter a impressão é o seguinte: poxa, estamos aqui num sol de 40 graus, ele vem aqui todo engomadinho, que quer mostrar o quê, né? Eu coloco uma abotoadura. Calma, tem hora, tem lugar, tem ambiente para tudo. Eu tenho né? um hábito, no caso especificamente de conselhos, e quando eu vou entrar num conselho novo, eu pergunto para o empresário qual que é o dress code, né? E nem uso o dress code porque talvez ele não saiba nem o que significa isso. Perfeito. Como que vocês se vestem aí? Ele, como assim? Não, eu quero saber se eu tenho que ir de blazer, de gravata, de terno. Ele falou assim, pelo amor de Deus, Simonato, aqui a gente usa camisa polo e botina. Então, posso ir igual a vocês? Ou você faz... Essa comunicação ajuda demais para você não cometer erros. Perfeito. E isso está cada vez mais comum, né? Porque o empresário está cada vez mais focado em fazer acontecer, muito menos do que em parecer aquela estrutura. E eu tenho visto muito isso. O que eu vejo de empresário, de empresa gigantesca, empresa de bilhão, usando calça jeans e camiseta polo, aí vai o advogado querendo buscar uma solução, oferecer um serviço naquela empresa, ele já chega estabelecendo aquela barreira da camisa, da gravata, do terno. É engraçado, normalmente você vê executivos muito bem vestidos, mas donos, proprietários de empresa... Mais à vontade. Isso, né? mais à vontade, a palavra certa. Não é que ele está mal vestido, mas ele está à vontade. Mais à vontade. Ele não precisa provar nada para ninguém. Exato. Eu quero tocar o meu negócio e dar resultado. E aí precisa entender também o que você quer comunicar, né? Se você quer parecer aquela pessoa, né, engomadinha naquela estrutura, ou alguém que vai realmente arregaçar as mangas e fazer, né? Que é o que a gente está aqui para fazer, não é verdade? Para conectar, para construir pontes. É isso mesmo. É necessário ter essa visão diferente, né? A gente falou um pouco do perfil desse empresário. No caso da Pereira, Pelizari Advogados, qual que é o perfil do empresário? Vocês atendem que nicho especificamente? Outro setor ou de porte? A gente atende geralmente indústrias, tá? Eu diria que 80%, 90% dos nossos clientes são indústrias de médio porte, tá? Temos algumas de grande porte e tal, mas geralmente indústrias de médio porte, naquele nicho do meio da pirâmide, né? Tem muito espaço aí, então, até por sermos um escritório boutique, né? Somos um escritório pequeno, mas a gente tem esse atendimento muito próximo com o empresário, então a gente precisa se conectar com o empresário do meio da pirâmide, então... Aqui a gente fala... Atende a empresa de dono, que tem um CPF ali ou um grupo familiar, né? É isso. E tem muito isso, né? Grupos familiares na gestão de empresas precisam desse suporte, precisam desse apoio. Isso está muito no nosso objetivo de trabalho. Aqui na Board Academy nós formamos conselheiros, na grande maioria conselheiros consultivos, que podem atuar em diversos segmentos e portes de empresa, mas a gente tem um foco muito grande em empresas de médio porte, especialmente familiares, ou seja, que tem ali um sócio proprietário, junto com a sua esposa, ou com irmãos, uma família, ou mesmo famílias que são sócias. E a gente sabe que existe um número muito grande de empresas dentro desse perfil. Não são as 400, 500 empresas que estão lá na Bolsa, né, que movimentam toda a economia do Brasil.
Mas são essas centenas de milhares de empresas médias, pequenas, microempresas, as startups e assim por diante. No segmento que vocês atuam, na carteira de clientes que vocês têm, que você disse que mais ou menos aí 80 e pouco por cento são de médio porte e indústrias. Você tem um cheiro, uma noção de quantas delas, percentualmente falando, já estão num nível de maturidade, já tem um conselho instaurado ou isso está muito distante para essas empresas que vocês atendem? Pela minha visão, o que eu tenho visto é que isso está começando. Então, dessas 80, 90% das empresas que a gente atende, que tem mais ou menos essa faixa, eu diria a você que uns 40, quase 50% já teve esse estalo, né? Ou já instituiu um conselho consultivo ali para colaborar com a gestão da empresa. Mas isso é um trabalho, né? Um processo. As pessoas, eu acho que elas estão percebendo agora que o conselheiro ele não está chegando para tomar a empresa, não, ele chega para agregar valor, né? Ele chega para trazer uma visão, uma experiência de outras empresas, claro, dentro aplicado aquele nicho, aquele setor de atuação da empresa. Isso precisa. Você tocou num ponto que colaboraria demais com o meu trabalho, viu? Porque. Educação, né? Exato. É levar esse nível de conscientização para os empresários da importância, desmistificar de que um conselho não manda no empresário, um conselho consultivo está ali para apoiá-lo, né? E quando ele entende que para levar a empresa dele para o próximo nível, seja num processo de sucessão, melhora de governança, procedimentos para evitar riscos de fraude, compliance, LGPD, segurança cibernética de dados, enfim, instaurar um conselho que vai ajudá-lo a ter boas práticas, vai fazer a empresa dele ter maior longevidade, vai fazer a empresa dele ter melhor resultado, seja de vendas, redução de custo e, consequentemente, dinheiro no bolso, que é o dividendos, o lucro lá no final, né? No bottom line. Então, esse é um trabalho que a Board Academy tem assim, feito bastante, mas uma andorinha não faz verão sozinho, né? Nós precisamos dos conselheiros, dos outros órgãos, de escritórios jurídicos, contábeis, todos que têm contato e de alguma forma trabalham para estes empresários, ajudando a levar esse nível de conscientização para eles. Com certeza, e até porque a visão do conselheiro, né, quando ele chega numa empresa, ele não está interessado em simplesmente dar lucro no trimestre, né? Longo prazo, é médio e longo prazo. E muitas vezes até o trabalho do conselheiro, num determinado momento, no começo, gera até uma pequena queda, né, porque precisa reestruturar para depois subir, né? E porque o que se busca é a perenidade da empresa, né? Não é uma coisa que simplesmente vem e vai, não é passageiro. A gente né? diz aqui na Board Academy que assim, quando uma empresa tá no vermelho, tá para quebrar, isso é incêndio. Não chama o conselheiro não vai resolver. O conselheiro ele entra quando tem sinal de fumaça, porque dá tempo da gente resolver aquilo, né? Médio prazo, longo prazo, perenidade, resultados longevos. Tá com um problema aqui, mês que vem não tem mais dinheiro para pagar a conta. Não é o conselheiro que vai resolver isso. Você tem que chamar um CFO de turnaround de empresas, um novo CEO, alguém, né, para ir lá, combatente de guerra. E aí é uma tática ali específica para tirar a empresa daquele buraco. Então são momentos diferentes que as empresas vivem. Você que está nos escutando aqui, eu quero fazer um parênteses aqui, Renan, se você me permite. E você é conselheiro ou um aluno aqui da Board Academy ou se interessa pelo tema, se tornar conselheiro consultivo e apoiar diversas empresas pelo Brasil, saiba que você tem duas grandes possibilidades e uma delas está aqui na nossa frente. Você conhece algum escritório jurídico? Você tem amizade com algum escritório contábil? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tanto escritórios de advocacia como aqui a Pereira Pelizari Advogados, como escritórios de contabilidade, atendem quem? Empresas, empresários, empresas de médio porte, familiares, pequenas, micro ou até mesmo startups, terceiro setor, ou seja, eles têm uma carteira de clientes, onde eles prestam o serviço próprio da sua empresa, serviços contábeis, apuração de impostos, folhas de pagamento, defesas na área trabalhista, tributária, civil, societária e assim por diante. Mas eles não atendem como conselheiros, formando um conselho dentro dessas empresas. Por que você não procura um desses escritórios e forma uma parceria? A carteira de clientes está ali. O que falta é chegarem nesses empresários para falar sobre governança,
para falar sobre instauração de um conselho. E você pode fazer isso em parceria com o escritório jurídico ou escritório contábil, do qual você tenha, de repente, ali um amigo como empresário e proprietário. Fica, inclusive, aqui para você, Renan, essa recomendação também. Eu não sei quantos clientes vocês têm no escritório, mas para aqueles clientes em que vocês visualizam um potencial de implementação de um conselho, nós aqui da Board Academy podemos apoiar vocês também nesse sentido para a implementação de conselho nessas empresas, porque aquilo que você falou, se essa empresa tiver um conselho, acompanhando ela mensalmente, vai te dar, vai assim, facilitar muito o seu trabalho enquanto advogado, enquanto a outra empresa que é o contador deles, né? O banco que dá o crédito, todo o ecossistema é beneficiado com isso. Com certeza. E essa chegada do conselho dentro da empresa, ela colabora muito com a profissionalização do fluxo de trabalho da empresa. Aliás, fluxo de trabalho, muitas empresas nem sabem identificar qual que é o fluxo de trabalho. Quando começa, quem são os personagens, para onde vai, para quem que tem que ser integrado naquele processo, naquele procedimento. Poxa, num procedimento de venda, será que tem que conectar o TI? Será que não tem que conectar o TI? Será que a gente não está aumentando demais os personagens que estão sendo envolvidos num fluxo de trabalho? E aí você está deixando a máquina lenta, né, e reativa? Então, a chegada do conselho dentro de uma empresa é fundamental para garantir esse fluxo de trabalho profissional, né? Um fluxo de trabalho que seja objetivo, enxuto e com foco, né, na estrutura daquela empresa, né? Isso é extremamente relevante. Com certeza. Quem tem medo de LGPD? Eu tenho medo do LGPD, conheço pouco do LGPD. Em poucos minutos, quem está nos assistindo aqui e tem essa pergunta, né? LGPD, será que eu preciso mesmo me preocupar com isso? Será que eu preciso mesmo implementar na minha empresa? Dá uma mini aula, uma micro aula para a gente do que é a importância, se é obrigatório, se não é, se tem prazos para implementação disso, enfim, um cenário geral. Vamos lá. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje é mandamental, tá? Não é mais opcional. A Agência Nacional de Proteção de Dados está multando empresas que não estejam em conformidade. Qualquer porte de empresa? Qualquer porte de empresa. E aí Limitada, eu vou te dizer, SA, o que for. qualquer porte. E a multa pode ir até 2% do faturamento por vazamento. É relevante, né? A gente... Empresa lutando para ter 5% de lucro líquido. Então, tu vê, limitadas a 50 milhões, mas é um limite que é muito dinheiro, né? Então, assim, é um risco muito grande. E essa provocação aí de medo da LGPD é aquilo que eu falei antes. A gente tem medo, geralmente, daquilo que a gente não conhece. A lei prestigia, obviamente, quem não é reativo, quem é proativo. Mas, para isso, você tem que ter a capacidade de demonstrar. E veja bem, Marcelo, ao fim e ao cabo, quando a gente está falando de proteção de dados, você está falando de respeito com as pessoas, porque cada dado são pessoas envolvidas, né? Quando você tem, obviamente, a possibilidade de fazer uma gestão de dados rígida, ter uma política de dados dentro da sua empresa rigorosa, que respeite efetivamente as pessoas, você tem uma percepção de valor no mercado aumentada, né? Porque, olha, você sabe que aquela empresa ali, ela respeita os colaboradores, respeita os fornecedores, respeita os clientes. E a gente fala muito sobre dano reputacional, né? Quanto custa para a gente construir uma reputação? Anos e anos. E aí, se a gente tiver um incidente, um clique, um vazamento, um acesso não autorizado... Quem denuncia o vazamento? O cliente, a pessoa que foi prejudicada? Olha só, isso você tocou num ponto crucial, porque a lei estabelece a obrigatoriedade de fazer a autodenúncia. Então, se você teve um vazamento de dados, você tem que dizer, olha, eu tive um vazamento de dados. E aí, obviamente, você vai ser cobrado depois disso, né, de que políticas, que ações você tomou para mitigar, para evitar que novos incidentes como esse se repitam, né? Só que se você não fizer essa denúncia espontânea, lembre-se que tudo tem duas pontas, né? Então, o risco é iminente, porque se outra pessoa, um cliente, um fornecedor, um concorrente, denunciar... Denunciar aonde? Para quem? Direto para a ANPD.
Então, que é a Agência Nacional de Proteção de tal Dados. empresa vazou os meus dados e agora eu estou sendo importunado no mercado, ou coisa do tipo assim. Perfeito. Vai gerar uma investigação por parte da ANP, A NPD, exato. a NPD. Exatamente. E autuação, né? Se você não tiver, aquilo que eu falei, a proatividade. Se você foi apenas reativo. Então, Mas a NPD tem que comprovar que o vazamento aconteceu da minha empresa e não de um outro local. exato. Mas é aquilo que a gente fala, né? Em cibersegurança, tudo deixa rastros. Sempre existem rastros. Então, por falta de prova, eles não carecem, tá? Isso tem... Quando a gente fala de dados, o que são dados sensíveis? Uma empresa tem lá vamos hipoteticamente pensando, qualquer que seja a empresa, e eu vou lá e compro um produto ou serviço dela, e ela tem um cadastro básico lá onde ela pede o meu nome, o meu CPF, um e-mail e o link lá com meus dados de cartão de crédito para pagar um produto. Ó, até agora, nenhum dado sensível. Isso que eu ia perguntar, isso não é sensível? Não. Dados Ela pediu o meu sensíveis, endereço também, porque ela precisa mandar o produto para mim. tudo isso são dados cadastrais, tá? Também protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, os dados sensíveis, eles têm uma outra proteção, eles têm uma outra camada de proteção, uma visão da lei que merece muito mais cuidado. E aqui a gente está falando de dados relacionados à saúde. Então, você está falando de dados relacionados também à liberdade religiosa das pessoas. Então, imagina o seguinte cenário. Uma empresa tem o RH e, de repente, um funcionário foi afastado por motivo de doença. O RH tem essa informação. Isso é um dado sensível, né? Você não quer, obviamente, que uma doença do funcionário ali seja vazada. Então, o afastamento pode gerar, obviamente, um procedimento vexatório para aquele usuário, né? Se ele sair da minha empresa, pode ser que ele não arrume outro emprego, porque alguém não contrata, porque ele tem uma doença crônica. Exato. Então, isso, por exemplo, é um dado sensível. Merece um tratamento especial. Número de documentos também? Um CPF, um RG, algo do tipo, não? Ainda entra como dado cadastral, mas também são dados protegidos, tá? São dados protegidos. Agora, quando a gente fala de questões relacionadas à saúde e questões relacionadas à religião, sexualidade, perfeito. Isso tudo já tem uma outra fundamentação, uma outra estrutura e um outro regime de proteção da lei, tá? E esse tipo de dado é mais fácil uma empresa ter dos seus colaboradores do que dos seus clientes, né? Eu não pergunto para o meu cliente qual religião ou que preferência sexual ele tem. Não sei. Não lembro de em algum cadastro de alguma empresa eu ter comprado algo que me pediu essa informação. Porém, numa empresa, num preenchimento de cadastro interno, isso é possível. É possível, mas vou te dar uma outra visão. Imagina que você tem um e-commerce e você vende produtos sexuais. Você tem o padrão de compra daquele cliente, certo? Então você já consegue extrair dali algumas coisas relacionadas à liberdade sexual dele. Mas você tocou num ponto agora importante. Você entendeu? Enquanto você falava antes, eu já estava pensando nessa pergunta para te fazer. Qualquer um de nós, você pode colocar no chat aí. Se eu entrar agora para pesquisar compra de terreno, compra do carro X, compra do tênis Y, não sei o quê, nos próximos minutos e nos próximos dias, semanas, todas as minhas redes sociais vão virar um inferno, porque eu só recebo... Ou seja, não foi um vazamento de dado? Alguém pegou esse dado de que eu estou pesquisando sobre aquele tema e agora muitas outras empresas sabem que eu sou um potencial cliente para aquilo. Isso é um vazamento de dado. Sem dúvida. Mas aqui cabe um destaque, porque via de regra, a gente clica lá que aceita a política de cookies e nem percebe. Eu aceitei. Isso é gestão de dados. E geralmente a gente faz isso porque é aquela coisa, né? Você vai seguir no automático. Então, até se você vai fazer uma pesquisa dessa, o que eu faço? Inclusive, fica a dica aqui, tá? Inclusive, quando eu vou fazer compra de passagem aérea, eu sempre faço isso. Eu abro uma aba anônima, né, no meu navegador, não faço login, tá? Para que ele não armazene os dados. E assim que eu entro no site da companhia aérea ou em qualquer outro site para fazer a busca de passagem aérea, eu coloco que eu rejeito a política, justamente para que
ele não armazene nenhum tipo de dado, nenhum tipo de cookie, nenhum tipo de log sobre a minha navegação, sobre as minhas pesquisas. Porque se eu não fechar a compra naquele momento e eu voltar daqui a 2, 3 dias, o preço da passagem aérea para aquele destino que eu estava procurando vai ter subido. Por quê? Porque, obviamente, os algoritmos e os dados de cookies, né, se entremearam e falaram assim, bom, ele tem uma intenção de viajar tal dia para tal destino. Agora que está mais perto, obviamente, ele está mais ansioso para definir aquela questão. Então, o que o preço faz? Ó, sobe. Peraí. Pessoal, vocês entenderam isso que ele falou aqui? Esse podcast já te gerou economia financeira se você pegou esse detalhe. Repete pra gente como é que a gente faz. Isso vale para viagem, para qualquer outro padrão de compra. Qualquer coisa. Como é que você faz? Abre lá o Google. Eu abro uma aba anônima, né, no meu navegador. Então, não faço login, né, não coloco meus dados. Se você usar, por exemplo, o Google Chrome, faz o logoff, e aí abre ainda uma aba anônima no seu navegador, e aí sim você faz a pesquisa. E para tudo, então você está procurando um terreno, e você não quer ser inundado no dia seguinte com ofertas de coisas que... Não, eu não queria ver todos esses, eu só queria ver aquele ponto. Então, é uma dica valiosa, que eu particularmente sempre uso quando eu vou comprar passagem aérea, né? Porque os preços são dinâmicos e flutuam muito rapidamente, né? Então, é uma estrutura, uma dica que eu dou para o pessoal é fazer isso, né? E rejeita a política de cookies ali quando você fizer aquele acesso, justamente para que ele armazene o mínimo, né? A mínima quantidade de dados possíveis para fazer aquela navegação e te dar aquela resposta daquela pesquisa, daquela passagem aérea, ou enfim, aquele produto, aquele serviço que tu está buscando, para, obviamente, quando você for renovar essa pesquisa, ele não faça essa ligação dos dados que você tinha, né? Que são os cookies, né? Que são fragmentos de dados, metadados, né? E dos logs de navegação, que a gente sempre deixa uma trilha de navegação, não vai deixar um histórico, não vai deixar nenhum rastro, né? E aí você vai poder fazer a compra sem essa flutuação. É uma dica que eu te dou, viu? Interessante. Eu quero voltar a um ponto aqui que me veio à mente, porque a gente falou do vazamento de dados e das implicações, né? Seja de uma denúncia ou uma autodenúncia ali para evitar uma pena maior, enfim, esse tipo de coisa. Mas o vazamento de dados é um problema ocasionado por alguém, por uma falha no processo, por uma porta aberta para um hacker entrar, enfim. E aí, na verdade, a solução vem antes, que é uma proteção dos seus dados, né? Então a gente está falando aqui de riscos cibernéticos, proteção de dados, antes mesmo do vazamento, para depois eu tratar isso. Perfeito. A sua empresa, a empresa de consultoria, resolve aqui, é na origem do problema. É isso. E a gente vai mais longe, né? A gente tem ferramentas próprias que a gente desenvolve, né? Então a gente tem um time de desenvolvedores que trabalham sempre com aquele foco de desenvolvimento seguro. Então, o desenvolvimento seguro, ele já parte daquele princípio do privacy by design, né? Então, tudo que a gente vai construir de tools, de ferramentas tecnológicas para depois aplicar ou ceder para os nossos clientes, a gente já traz, na essência, a proteção de dados como ponto zero, né? Então, segurança e proteção de dados é o princípio do trabalho. A gente começa a estrutura dos nossos desenvolvimentos dessa forma. E aí, quando a gente vai aplicar na empresa, a gente faz processos e projetos de mitigação. Não são projetos curtos, tá? Não é rápido, muito pelo contrário. A gente demora pelo menos 18 meses. Tá? Uau. É um projeto porque, entenda, Marcelo, a gente tem que mudar a cultura da empresa. Então, para a gente mudar a cultura da empresa, não é simplesmente plug and play. Não dá para a gente falar assim, olha, usa isso aqui, clica aqui, não clica ali, acabou. Não é um aplicativo que eu vou acoplar dentro do servidor dele para bloquear um hacker de entrar, não é isso? Exato. Isso talvez faça parte, mas não é só isso. Perfeito. A gente precisa fazer uma alteração de cultura, por isso
A gente faz muito treinamento, muito treinamento. A gente deixa muitos entregáveis com os clientes, né? Então eles saem com e-books, eles saem com informação. E a gente brinca muito para internalizar esses treinamentos. Então a gente brinca muito nos treinamentos, faz gamificação. A gente tem até uma sacada lá do nosso CTO que um amiguinho invade o outro amiguinho. Um colega invade o outro, que é para ele entender como aquela prática dele deixou ele exposto e como é fácil fazer isso. Claro que a gente faz isso num ambiente de homologação, tudo seguro, tudo... não vai quebrar nada, né? Mas é para ele entender... Aquele e-mail que você recebe e clica num link, né? Exato, isso é o phishing. Eu diria que 100% dos ataques começam com o phishing. Inclusive, eu tenho uma história boa para contar sobre isso. A gente foi fazer um trabalho numa empresa, estamos fazendo um trabalho numa empresa, e um dos executivos da empresa, ele falou assim, não, realmente o trabalho de vocês é muito importante. Quando a gente estava chegando, né? Ele falou, o trabalho de vocês é muito importante, né? Tem que realmente ensinar o pessoal, né? Doutrinar o pessoal, né? A clicar. Eu não clico. Na hora que ele falou isso, eu olhei para a cara dele e falei assim, clica. Clica. Ele falou, não, eu não clico. Eu falei assim, olha só, quando eu estava na empresa aqui, entrando, eu vi que tinha um determinado carro numa vaga interna e estava com uma placa assim de diretoria. Esse carro é seu, não é? Ele falou, é. Eu falei assim, então, rapidamente, assim, pela placa do seu carro, eu consigo puxar algumas informações. Como puxar o número do chassi, puxar o Renavan do veículo, né? E eu já sei como que é a estrutura de e-mails da sua empresa, né? nome.sobrenome@domínio.com.br. Então, sabendo que o seu nome é fulano de tal, o seu e-mail é fulano.de tal@domínio, ele falou, Falei assim, então olha só, eu te mando um e-mail, claro, mascarando o meu domínio, né? Eu mando um e-mail dizendo o seguinte, olha, há um plano de recall para o seu carro, que acima de 90 km por hora tem uma falha e o airbag pode ser acionado. Tu viaja toda semana, né? Ele falou, viajo. Eu falei assim, e aí nesse e-mail, bem bonitinho, aparecendo da concessionária, que eu faço isso com inteligência artificial em 20 minutos, eu coloco assim, clique aqui e agende a alteração e a troca do módulo do airbag, que isso vai demorar meia hora. Encontra aqui o melhor horário para você. Você clicaria ou não clicaria? Você me pegou. Pois é, então isso aí é cultura, né? E ele achava que a cultura valia para os funcionários dele, né? Eu tenho um hábito, eu não sei se isso, quanto isso me blinda ou não, mas todo e-mail que eu recebo, especialmente aqueles que têm algum arquivo anexo ou um link para clicar, independente de quem seja, mesmo que da minha esposa, de quem for, antes de sair abrindo o arquivo anexo ou clicando em link, eu passo o mouse em cima do e-mail mascarado para ver se é um e-mail real que eu conheço, que é do arroba da minha esposa, o arroba da empresa de fulano, porque normalmente por ali você já vê que é um e-mail que não tem nada a ver e está dizendo que é da Receita Federal, está dizendo que... Outro dia eu recebi as guias do imposto da minha empresa para pagar e era a máscara igualzinho do meu contador. Só que na hora que eu passei em cima, não era. Aí eu ainda mandei o e-mail para ele e falei assim, olha, eu recebi esse e-mail aqui, eu acho que é fraude, me confirma se veio de vocês ou não. Ele, não estamos nem sabendo disso. Mas consegue, inclusive, usar a mesma cara. Um desavisado, clica lá, é a guia que a contabilidade te mandou para pagar. Aí eu cliquei, né? E se eu clicasse... Isso já é uma boa prática. Isso é uma boa prática. A primeira boa prática é desconfiar. Sempre. Desconfiar sempre. Então, tu recebeu uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa dizendo que é determinada pessoa, mas você não tem nenhum histórico de conversa com essa pessoa, desconfia. Eu recebi um e-mail possivelmente da Receita Federal. Sabe o que tu faz? Entra no site da Receita Federal, porque a prática de pousar o cursor do mouse em cima para ver o URL, né, o domínio que vem, é uma boa prática. Porém, hoje, Marcelo, a gente tem crimes cibernéticos tão desenvolvidos, mas tão desenvolvidos de um nível de sofisticação tão alto. A gente, inclusive, fez um laboratório nesse mesmo cliente que a gente copiou o site do cliente, o mesmo domínio, o mesmo tudo, e disse para o dono da empresa, esse site é o site da sua empresa? Ele olhou, conferiu letra por letra. Ele falou,
Você clicaria? Sim, eu clicaria. Pois é, esse site não é o site da sua empresa. O A que está no domínio, a gente usou o A do alfabeto cirílico, russo. Entendeu? Então, assim, tu vai passar o mouse, é a mesma estrutura visual, mas não é o mesmo lugar. Tá apontando para um outro domínio, um domínio que pode ser malicioso. Nesse caso, a gente montou isso justamente para ilustrar, para o cliente olhar e falar assim: meu Deus. Porque é o seguinte, Marcelo, se a alteração de cultura não for top-down, não funciona. Então, assim, é fundamental. Então, a gente faz essas brincadeiras com o empresário, né? E a gente está falando que não é só um risco de vazamento de dados de um cliente ou de um fornecedor ou dos meus funcionários, mas é um risco geral de dano a todas as informações da empresa, travar o processo de faturamento, de compra de uma máquina que produz, a empresa pode parar, pode ter sua base de dados sequestrada, né? Então é muito grande realmente o tamanho desse risco. Essa empresa em específico passou 4 segundas-feiras parado justamente por um clique desavisado. Então, assim, se a gente começa, a gente entra na empresa e a gente vê que o empresário fala assim, não, tudo bem, tal, eu sempre sou cauteloso com isso, eu não clico. É isso que derruba. O excesso de confiança. Porque veja só, E pode não ser um Marcelo. empresário, pode ser um estagiário lá, alguém, qualquer um que tenha acesso a uma porta aberta. Perfeito. E é o que a gente fala de guerra assimétrica, né? Os cybercriminosos, eles só precisam de uma brecha. E eles têm, do lado deles, obviamente, todo o tempo do mundo. Porque eles podem ficar ali meses. Aliás, dado importante. No mundo, tá? Os hackers ficam dentro, os cybercriminosos ficam dentro de uma empresa apenas olhando, esperando o movimento certo para agir, ficam mais ou menos 9 meses. 9 meses! Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão olhando o padrão de funcionamento. Vê, quando que faz uma solicitação para o financeiro, quem faz? Como que essa solicitação para o financeiro é feita? E quanto tempo ela demora? E como é que funciona? Mais ou menos em que horário do dia isso acontece? 9 meses. Gostou dessa informação? No Brasil é o dobro. No Brasil, a média é o dobro. E esses dados são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, assim, a E situação... para uma empresa pegar de que tem alguém observando ela só através de uma consultoria especializada. tem que ter um trabalho muito forte, né? E assim, eu vejo também muitos empresários simplesmente apontando para o TI. Primeira coisa, a cibersegurança não é responsabilidade do TI da empresa. Cibersegurança é uma responsabilidade dividida, de todos. Então a gente precisa tornar todos os funcionários daquela empresa, todos os colaboradores daquela empresa, como agentes de cibersegurança. E como a gente faz isso? Primeiro demonstrando o risco, demonstrando até onde vai esse risco, as possibilidades de exploração que isso tem. E aí é que a gente atua muito nos treinamentos, nas brincadeiras, mostrando realmente como é fácil. E aquela história da guerra assimétrica, né? Por outro lado, a gente que tenta proteger as empresas, a gente tem que fechar tudo. Eles só precisam de uma barreira, ou uma porta aberta, ou uma entrada é suficiente. E a gente tem que fechar todas. Por isso que as empresas têm que ter políticas para uso de equipamentos externos, né? Não tem meu Isso. celular, posso conectar no Wi-Fi da empresa? Depende. O quanto eu deixo de exposição para via o seu celular pessoal alguém invadir aqui. Se a rede não tiver segmentada, você estiver disponibilizando a mesma rede, o Wi-Fi, para quem está trabalhando no financeiro e o teu cliente, pelo amor de Deus, hein? É um risco altíssimo. E bom deixar claro o seguinte: muitas vezes acontecem incidentes de segurança cibernética e isso não foi feito de maneira deliberada. Não foi o funcionário que quis gerar aquele dano. Via de regra, é sem querer. Via de regra, é o fluxo automático. Via de regra, é assim, não, mas estava corrido aqui, não sei o quê. Parecia, foi. Foi mesmo. Então, assim, cultura e cultura. Agora eu estou pensando aqui o seguinte, especialmente da pandemia para cá,
nós começamos a adotar um modelo de home office, Uhum. né, trabalhos híbridos, e eu estou com a minha equipe toda trabalhando de casa, Uhum. usando a internet do 3G, do 4G do celular dele ou um Wi-Fi dele de casa. E Vou acessando piorar. uma base da empresa. Usando o notebook da empresa, muitas Também. vezes. E Olha aí? olha só como é arriscado. Você foi ali no É uma cerne da realidade, coisa. certo? O É uma empresário que está aqui realidade. já ficou com o cabelo em pé já. É isso, é uma realidade. E aí, dentro daquela rede de Wi-Fi que o funcionário está usando, que outras coisas, que outros materiais, que outros sites ele consome? Porque isso vai impactar a navegação na casa dele e depois ele vai se conectar com o notebook da empresa. Ele vai para um acessar... aeroporto, ele vai para uma lanchonete, ele vai para uma lan house, em qualquer lugar, para acessar um Wi-Fi qualquer. Pois é. Então, assim, é fundamental aí ter uma VPN bem configurada, ter a sua rede interna da empresa bem dividida para que esse acesso não represente um risco. Então, mais uma vez, olhar para o TI, apontar o dedo para o TI e falar assim, você não está fazendo isso, na verdade, nem é o trabalho do TI. Então, assim, isso tem que ter uma visão holística, né? Tem que ter uma visão que congregue experiências, por isso que a gente se considera absolutamente diferente no mercado, né? Porque a gente tem de engenheiros de software a advogados, Então, de hackers éticos, a né? Pereira Pelizari Technologies, Isso, ela atua nisso. exato. E um ponto importante, por que Technologics, né? Porque é a tecnologia com lógica. Não é simplesmente a tecnologia pela tecnologia, porque se não tiver um propósito, se não tiver uma dor específica para aplacar, a tecnologia ela vai ser só mais um elemento que o empresário vai contratar e vai ser subutilizado. Quantas vezes a gente não vê as empresas gastando rios de dinheiro com sistemas, aquele sistema ERP, ele tem tantas funções, tá bem, mas o que tu usa? Tu usa 10, 15% daquilo, né? Então não tem muita lógica. Então a nossa visão é justamente essa, de aplicar a tecnologia com lógica e trazendo sempre dentro desse roadmap, né, a segurança cibernética e a conformidade legal. Caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast, já estamos aqui há 1 hora conversando e o tema, eu ficaria aqui uma tarde toda, uma noite toda falando contigo sobre esse tema. Sem dúvida alguma, quem está nos assistindo aqui, seja você conselheiro, isso precisa estar na pauta das reuniões de conselho junto às empresas que vocês atuam. Você que é empresário e ficou preocupado, se sentiu desatualizado sobre o tema, procura aqui o Renan e a empresa Pereira Pelizari Technologies. Né? Caso você não encontre aí nas redes sociais, enfim, pode procurar a Board Academy, a gente faz aqui a conexão também. Ou qualquer empresa que seja do seu convívio aí, do seu networking, para falar sobre esse tema. Porque, Renan, caminhando aqui para a nossa última pergunta, eu imagino que o empresário médio, pequeno então, ou menor, nem se fala, mas ele imagina que os riscos de segurança cibernética, proteção de dados, violação, esse tipo de coisa, acontece lá no Itaú, no Bradesco, na grande empresa. Quem é que vai olhar aqui para minha fábrica de prego, para minha empresinha pequenininha que está no interior, não sei da onde? Aqui eu estou tranquilo. Eu tenho aqui o meu menino da TI, eu tenho aqui um computador, comprei um servidor parrudo, tá aqui. Não está nem na nuvem, né? Está aqui dentro do meu escritório, ar-condicionado nem funciona direito, ele não sabe quanto de risco ele está correndo ali. Para quem faz sentido isso? Isso é muito caro. Você falou de 18 meses, às vezes isso assusta. Não é para o porte da minha empresa, não tenho condição de proteger. Ou acho que não preciso proteger porque minha empresa passa despercebido perante os hackers. Muito importante esse ponto, muito importante. Eu costumo dizer que a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Então, assim, a gente atende médias e grandes empresas. Obviamente, essas médias e grandes empresas, elas contam com serviços de outras empresas. Muitas das vezes, pequenas empresas. Os prestadores de serviço. Os prestadores de serviço. E você não está olhando para isso? Movimentação lateral é uma prática muito comum no cyberataque. Ou seja, você entra por onde é mais fácil. Se aquela empresa negligencia a cibersegurança, ela é a porta mais fácil para eu entrar. Quando eu tiver na conexão com a rede do meu alvo, movimentação lateral, pronto, chegou. Tem uma história interessante da Target, a empresa gigante do varejo, que teve
norte-americana, né? Ela teve justamente um incidente de segurança, ficou dias parado, milhões perdidos, justamente por conta de uma movimentação lateral da empresa que era uma prestadora de serviços de ar-condicionado. Eles precisavam monitorar a temperatura, eles faziam isso no ambiente de rede deles, fizeram um acesso. Então, assim, esse exemplo que você trouxe, a fábrica de prego, uma pequenininha e tal, primeiro, pode ser um alvo porque a intenção é uma movimentação lateral posterior, tá? E segundo, ainda que seja pequeno, o prêmio, né? Que está imaginando, o prêmio pode ser menor, sim, mas também o esforço é muito menor, Mais né? fácil invadir. Mais fácil. Se a gente parar para pensar que o que a gente mais tem de crime no nosso país é roubo de celular, não é verdade? Então, assim, por que o pessoal não entra em banco? É mais difícil, né? É mais difícil. O que é mais fácil? Mais fácil é tirar o celular de um pedestre na rua, não é verdade? Então, o princípio é o mesmo. Qual que é o prêmio ali? O prêmio é aquele aparelho de celular, de repente o acesso a uma conta bancária, que até é duvidoso, né? Mas o certo mesmo é o celular. Mesmo assim, é o crime mais praticado no nosso país. Então, veja que a cibersegurança não é restrita a médias ou grandes empresas. E outra, quando o empresário faz essa avaliação e chega à conclusão de que eu não sou alvo, ele já está errado. Porque se ele abrir a conta dele de e-mail e perceber quantos e-mails que ele fala assim, poxa, estou recebendo um monte de coisa que não tem nada a ver, ele já está sendo alvo de e-mails de phishing. Então, assim, ele tem na cara dele a prova de que ele não Se nós, na pessoa física, já somos, imagina as empresas. Exato. E, assim, um fato curioso, eu quero contar aqui. A gente atende uma pessoa que é pessoa física, né, na Pereira Pelizari Technologies, que a gente chama carinhosamente de PPTech, fica mais fácil para falar, né? Ele é pessoa física, mas ele teve um problema porque ele está respondendo uma ação judicial em que ele foi, supostamente, né, o avalista de um contrato de aluguel. E aí, conversando com ele falou assim, não, nunca ouvi falar dessa pessoa, nunca vi isso. Bom, para resumir a história, o que aconteceu? Roubaram os dados dele, criaram perfis falsos dele. Com esses perfis, criaram, inclusive, dentro da ClickSign, tá? Dentro da ClickSign, criaram assinatura digital para ele. Uau. Tudo falsificado, tudo fraudado, e assinaram um contrato de locação. E ele nunca ficou ciente disso. Está respondendo agora 2 ações judiciais por conta disso. Quer ver como é que essa história piora? Beleza. Aprofundando a investigação, a gente fez o acesso ao registrato, que é do Banco Central, para entender quais eram as contas bancárias e, enfim, empréstimos que ele tinha, eventualmente acesso em fintech, qualquer coisa do tipo. E ele identificou uma conta num banco que não era dele. Bom, o que aconteceu? A conta foi usada como uma conta berço do roubo do Pix, do Banco Central. Então, criaram uma conta falsa para ele, pulverizaram uma parte do dinheiro nessa conta falsa e depois reverteram isso, pingou apenas nessa conta falsa, e isso foi depois convertido para criptomoeda. Mas até provar que focinho de porco não é tomada, olha o risco. Sem saber, uma pessoa física, desavisada, foi envolvido num crime de estelionato relacionado a locações, que ele não desconhecia completamente os personagens, e ele também não tinha nada a ver, e essa história do roubo do Pix. Então, assim, quando a gente descobriu isso, obviamente, a gente fez o boletim de ocorrência, colocou e o boletim de ocorrência, claro, lá na DC Ciber da Polícia Civil de São Paulo, que é especializada em crimes cibernéticos, e a gente fez essa informação. Mas a gente foi proativo antes que a Polícia Federal encontrasse isso e chegasse nele, né? Porque aí ele ia falar assim, não, mas espera aí, como assim? Roubo, Pix, Banco Central, não estou sabendo de nada. Então, as coisas, a gente olha para elas com uma ótica um pouco restritiva, mas os cybercriminosos são extremamente criativos, né? Então, criar um perfil, veja, ele não era exatamente o alvo, só queriam um perfil para que ele fosse laranja sem saber. E foi exatamente o que aconteceu. Olha o tamanho do risco. Por sorte,
a gente conseguiu conduzir essa investigação. Do ponto de vista criminal está tudo certo, do ponto de vista civil ainda vai demorar um pouco o curso dessas duas ações judiciais aí relacionadas ao aluguel, mas a gente sabe que vamos resolver também, mas é para demonstrar a profundidade desses riscos, né? Até onde a coisa vai, isso foge completamente da nossa imaginação. Eu, quando peguei o caso, eu falei, não é possível. Olha o que aconteceu. Eu trabalho com isso e eu nunca tinha imaginado a possibilidade disso acontecer. Eles são muito criativos, Muito né? criativos. Bom, pessoal, caminhando para o nosso final aqui, né? Eu acho que é um tema extremamente relevante, um tema super importante aí para você, empresário, para você que está apoiando como conselheiro um empresário, tem que estar nas pautas das reuniões, o risco cibernético, o risco de violação ou roubo de dados, né? Por isso é importante fazer um mapeamento de riscos da sua empresa, não só na área tecnológica, mas de forma geral nas empresas, porque toda empresa tem diversos riscos, né? Que nós precisamos primeiro conhecê-los, entender a probabilidade deles existirem, serem ocasionados e a severidade. Se acontecer um risco X, ele quebra a sua empresa? Ele paralisa a sua empresa por quanto tempo? Ele te impacta em quanto de faturamento, de multas e assim por diante. Não deixem de colocar isso na pauta das suas reuniões. Renan, quero te agradecer mais uma vez pela aula. Foi um bate-papo, mas foi uma aula para mim e para quem está nos assistindo aqui. Certamente entendo que muitas pessoas vão procurar a Pereira Pellizzari Advogados ou Pereira Pellizzari Technologics para se aprofundar um pouco nisso, pedir talvez ali um check-up, um assessment, né? Um primeiro passo rumo a esse trabalho realmente eu não sei nem se dá para dizer que pode ser uma blindagem, mas uma proteção efetiva, porque muitas empresas, sem dúvida, estão expostas ainda. Muito obrigado. É isso aí, Marcelo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Foi realmente muito construtivo. Valeu. Muito bom. E você que nos acompanhou aqui, se é a sua primeira vez no canal, novamente quero agradecer pela sua audiência, te convidar a fazer sua inscrição, ativar o sininho para que você seja notificado então sobre outros conteúdos como esse ou também outros conteúdos aqui da Board Academy. Meu muito obrigado e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.